receitinha de hoje será uma iguaria mineira e não é pão de queijo. Hoje nós vamos fazer uma receita afetiva e que nos remete à história. Vamos fazer hoje pastel de angu. O pastel de angu é típico de Minas Gerais, é uma receita super fácil de fazer e fica delicioso. Então você pode fazer tanto para a sua família quanto para vender, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica para você fazer seu pastelzinho e ele não rachar, que é uma das maiores dificuldades das pessoas ao fazer esse pastel. Então fique comigo até o final. Já se interessou por esse vídeo, né? Então já separe os seus ingredientes e vem comigo para a cozinha preparar esta receita. Bom pessoal, então vamos começar aqui fazendo a massa do pastelzinho de angu. Aqui na minha panela, e eu vou utilizar essa panela bem grandona, gente, porque eu vou fazer bastante massa e aí facilita na hora de misturar aqui, de mexer a massa, né? Então vamos lá, aqui nessa panela eu já acrescentei 2 litros de água. Eu já liguei aqui o fogo para essa água ferver, mas enquanto ela ferve, eu já vou acrescentar aqui, olha, 2 tabletes de caldo de galinha, que você pode substituir por caldo de carne, ou quem não quiser utilizar esses tabletes, pode acrescentar aí 2 colheres de sal. E o sal também é a gosto, né, pessoal? Vocês vão colocando aí conforme o paladar de vocês. E essa quantidade também vai depender da quantidade de massa, tá? Então, eu estou utilizando 2 litros de água. Então, eu já vou acrescentar aqui esse caldo de galinha para ele se dissolver aqui nessa água, tá? Já vou acrescentar também 4 colheres de sopa de margarina. Não são colheres muito cheias não, tá? Deu aqui no total 75 gramas, as 4 colheres. Já vou colocar aqui também para já ir dissolvendo aqui nessa água. Olha só, pessoal, a minha colher de sopa não é tão grande, tá? E não precisa colocar muito cheia. Então, são 4 colheres de sopa rasa de margarina ou manteiga também, quem quiser. E quem quiser também pode acrescentar óleo de soja ou óleo da sua preferência, 4 colheres também, para 2 litros de água. Agora, enquanto a minha água ferve, eu já tenho aqui em mãos, tá? 1 quilo de fubá e também já tenho aqui o meu polvilho azedo. Esse polvilho eu vou colocar só no final, mas eu já deixo ele separadinho aqui. E as quantidades, pessoal, vou deixar bem certinho na descrição. Aqui eu tenho 8 colheres de sopa de polvilho. E eu estou utilizando esse fubá. É um fubá fino, né, o fubá mimoso. Independente da marca, você pode usar o fubá que você tem aí na sua casa, como pode ser também aquele fubá moinho d'água, né, aquele fubá mais granuladinho, não tem problema. Bom, gente, agora aqui vou só esperar a minha água começar a ferver para poder acrescentar o fubá. O processo é basicamente um processo de massa de coxinha, tá? Só que aqui a diferença é que nós não vamos utilizar farinha de trigo, vamos utilizar o fubá e vamos utilizar também o polvilho azedo. O polvilho azedo, ele tem um papel muito importante nessa receita, porque ele vai trazer liga para a massa e a goma do polvilho vai trazer elasticidade para a nossa massa, tá? Para ela não ficar quebradiça, para ela não se rachar. Então é muito importante a utilização do polvilho azedo, tá bom? E eu nunca fiz com polvilho doce. Eu sempre faço com polvilho azedo e eu sempre vejo também outras receitas com polvilho azedo. Quem quiser fazer o teste com polvilho doce, pode fazer, mas eu nunca usei, tá? Eu sempre uso o polvilho azedo. Agora é só aguardar pra gente dar continuidade aqui no processo. Bom, pessoal, a água já começou a ferver, agora eu abaixo o fogo e já vou acrescentar o fubá, tá? Vou acrescentar todo o meu fubá aqui de uma vez. Agora eu vou misturar, né, essa massa até ela ficar uma massa mais firme. Quando eu não conseguir mais misturar, eu já paro de misturar e tampo a panela. Eu vou mostrar pra vocês como que é prático de fazer essa massa sem muito sofrimento, tá? Ó, eu só misturo agora inicialmente para poder me certificar de que todo o fubá já dissolveu aqui nesse líquido, tá? E essa massa precisa cozinhar bem, tá? Para poder ficar uma massa bem saborosa, não ficar com gosto de fubá cru. Olha só. Agora aqui é só ir misturando rapidinho, ela já pega o ponto. Só que como a gente precisa cozinhar a massa,
A gente precisa deixar ela aqui uns 10 minutinhos cozinhando, tá? Lembrando que nesse momento já é fogo baixo. Deixa no fogo bem baixinho para você cozinhar essa massa sem queimar, né? Nós não queremos queimar a massa. E aqui o que a gente faz para poder cozinhar essa massa por igual? Por isso que é bom você estar utilizando uma panela bem grandona, porque aí você consegue espalhar a sua massa, olha, por toda a panela. E aí eu vou virando ela, tá vendo? Ó, a parte que estava para baixo agora vai para cima. E assim eu vou fazendo todo o processo de cozimento, olha. Aí quando começar a desgrudar do fundo da panela, né? E no caso aqui, ela vai formar uma crostinha no fundo. Aí é sinal de que já está bem cozido. Enquanto isso, ó, vou misturando. Já misturei bem, já me certifiquei de que todo o fubá está aí dissolvido nesse líquido, né? Agora o que eu vou fazer? Olha, eu vou espalhar aqui essa massa, deixar o fogo bem baixinho e vou tampar a minha panela para cozinhar a massa. Não precisa ficar misturando toda hora, não. Eu vou tampar minha panela, vou deixar aí uns 2, 3 minutinhos, aí depois eu venho, viro, né? Tiro ela assim, ó, de baixo para cima, deixo tampado novamente por uns 10 minutos aí para ficar bem cozida essa massa. Esse processo, quando a minha massa já estiver totalmente cozida, eu volto aqui pra gente finalizar. Agora, já se passaram 15 minutos, a minha massa já está cozida. Eu já vou acrescentar o polvilho. Ainda não apaguei o fogo. Olha, eu vou colocar aqui todo o polvilho. Aqui o polvilho, ele vai cozinhar só no calor mesmo dessa massa. Ó, já vou apagar o fogo, continuar misturando aqui, até que eu não veja mais esse polvilho. Olha, gente, retirei toda a minha massa. Aí fica essa crostinha aqui mesmo, olha, normal, tá? Pode acrescentar água aí que ela sai rapidinho. Quem é mineiro raiz aí, gosta até de comer essa rapinha, né? Conheço muita gente que gosta de comer essa rapinha. Agora, a massa ainda está quente, tá, pessoal? Então, tome cuidado nessa hora. Aqui dá pra colocar a mão ainda, mas bem de leve. Eu vou unir essa massa aqui e vou ir sovando ela devagar mesmo, com o auxílio de um rolo ou com a espátula. Aqui, pessoal, eu dividi a massa ao meio, só para esfriar mais rápido e eu conseguir sovar, tá? Olha, já está morna. Agora eu já consigo sovar tranquilamente. Enquanto eu sovo essa massa, essa daqui vai esfriando mais um pouco. Aqui vocês já conseguem perceber como que ela já fica mais elástica? A goma do polvilho já deixou a massa totalmente elástica. Agora está ótima para trabalhar. Eu só vou sovar aqui para deixar ela bem lisinha. Bom, pessoal, já sovei aqui a minha massa. Está no ponto. Vou mostrar para vocês qual que é o ponto dessa massa. É uma massa maleável, tá? Você consegue modelar aí os seus salgados sem dificuldade, olha. É uma massa maleável. Ela fica elástica mesmo com o polvilho. Agora, essa massa precisa de um descanso. Agora eu vou passar, gente, é um plástico filme aqui nessa massa e vou deixar ela descansando por 30 minutinhos. Ela já está fria, tá? Enquanto eu sovei ela aqui, ela esfriou. E aí eu vou deixar ela descansando por 30 minutos e daqui a pouco a gente já começa aí a modelagem, tá? Eu já volto com vocês. Olha só o que eu fiz, eu dividi aqui em duas partes, passei no plástico filme, vou trabalhar com uma, vou deixar a outra reservada fora da geladeira mesmo, tá? E eu não indico que vocês congelem a massa ou deixem a massa para poder modelar no dia seguinte, porque ela muda de textura. O interessante é você fazer a massa e já trabalhar com a modelagem dos pastéis no mesmo dia, tá? Então não precisa guardar na geladeira, basta proteger com plástico. Então eu vou deixar reservada essa e vou começar a modelar com essa daqui. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou precisar para fazer aqui os meus pastéis. Primeiro, eu tenho aqui o meu recheio de carne moída, que eu já fiz, tá frio.
E o recheio você pode fazer aí da sua preferência. E com os temperos também que você mais gosta. Tem um rolo para abrir a massa. Aqui eu tenho um aro de 9 centímetros de circunferência. E aí o tamanho também vai depender do tamanho que você quer fazer o seu pastel, tá? Pode pegar um copo, pode pegar qualquer coisa aí que tenha a circunferência que você deseja. Tenho aqui uma colherzinha, que vocês vão descobrir depois para quê, vou mostrar para vocês. Pode ser uma colher, qualquer coisa que a gente vai usar aqui, olha, o cabo, tá? E tenho também aqui água. Essa água aqui é o pulo do gato e eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer com essa água. Então, eu vou deixar ela reservada. Água filtrada, tá, pessoal? Importante, água filtrada. Em temperatura ambiente mesmo, não precisa ser gelada, não. E aqui eu tenho plástico, tá? 2 plásticos para auxiliar aqui na abertura da massa, que eu acho que é mais fácil trabalhar com plástico. Então, eu já vou aqui, olha, deixando ele aberto aqui. E vou mostrar para vocês agora como que eu faço aqui os meus pastéis, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vou fazer aqui com vocês um pastel, mas para fazer uma produção rápida, uma grande produção, você abre uma massa toda aqui, bastante massa, na verdade, né? Não é toda. E já corta aí vários discos, né? Mas eu vou fazer um aqui para demonstrar para vocês o que eu estou fazendo. Peguei uma quantidade de massa, vou molhar aqui na minha água. Essa água, gente, ela é importante. Ela serve para hidratar a massa. Se você hidratar a sua massa bem direitinho assim, olha, você não vai ter dificuldade na hora de abrir, o seu pastel não vai rachar, tá? Então, pode abrir aí, sem problema, porque olha só, como que o fubá suga toda essa água rápido. Então, eu não indico molhar a massa toda de uma vez, tá? Você vai molhar só o que você vai abrir, para poder ele ir hidratando e você abrindo hidratado, porque se deixa aqui paradinha, ela absorve a água toda, tá? Então, ó, molhou a massa, dá uma massageada aí para ela poder absorver, né? Vai ficar assim, olha, bem maleável, bem boa para trabalhar. Agora vamos abrir. Coloco um plástico, né, para auxiliar. Eu abro uma circunferência mediana, tá? Ó, eu dou uma voltinha para lá, uma para cá e viro a massa para poder fazer assim do outro lado também, ó, uma voltinha para lá e uma para cá. Eu nem coloco força no meu rolo porque ele já é bem pesado. Agora eu tiro o plástico, vou pegar aqui o meu aro, vou cortar a massa. Olha, aí, vou pesar para vocês quanto de massa. 33, tá? Então, é uma média, gente, de 35 gramas de massa. Deixa eu mostrar para vocês a espessura da minha massa. Olha só. Tá? Então, fica assim, olha, não muito fina e nem muito grossa. Olha como que ela fica bem maleável. Fácil pra gente trabalhar. Agora é só colocar o recheio. E o recheio, gente, é bem pouquinho, não pode colocar muito, porque senão o próprio recheio faz a massa abrir. Ele rasga a massa, tá? Então, aqui eu tenho em média 10 gramas de recheio, essa colherzinha aqui. Aí é só fechar, olha, uno as 2 partes. Ó, se quiser pode molhar os dedos, tá? Com a água e vai apertando a massa, olha. Aqui é delicadeza, tá? Essa massa é uma massa sensível, então a gente vai apertando aqui bem para poder selar, né? Fechar bem. Se por um acaso você estiver modelando aí e o seu pastel querer rachar um pouquinho, você passa água, tá? Que ele fecha na hora. Por isso que essa massa, o segredo dela, ela tá bem hidratada, tá? Se você estiver trabalhando com a sua massa bem hidratada, ela não vai ficar rachando. Olha. Olha, gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço, que eu gosto muito, eu acho muito bonito. Aqui eu tenho o fubá, tá? Eu vou passar aqui o meu pastel no fubá. Não precisa fazer mais nada, tá? Não precisa molhar, não precisa passar no ovo, nada. É só passar direto no fubá. E aí eu tiro o excesso, só pra dar um acabamento rústico, que eu acho que fica lindo. Dá uma selada também no pastel. Olha só como que fica lindo. E agora, para dar um charme, eu vou pegar aqui a minha colherzinha, olha, o cabo da minha colher, e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Só para dar um charme no meu pastel, olha, que coisa mais linda que fica e fácil de fazer. Tá? Então, só isso, ó. Assim, eu vou fazer com toda a minha massa, mas vale muito a pena, gente, porque fica muito lindo. Olha isso. Olha que perfeição. Não fica lindo? Então, vale a pena esse trabalho. Então, olha só, esse aqui é um pastel que dá um trabalhinho.
Ele é caro pela mão de obra, né? Porque o ingrediente é barato. Ó, vou colocando aqui na minha bandeja para levar pro freezer, tá? Porque aí depois que eu tiver com bastante pastelzinho pronto, eu vou fritar com vocês. Mas aí enquanto isso eu vou levar pro freezer. Então ele é um pastelzinho barato, né, de ingrediente, porém trabalhoso. Então a gente valoriza bastante aí a nossa mão de obra e sem contar que é delicioso. Bom, pessoal, já estou com alguns pastéis aqui prontinhos para fritar, para mostrar para vocês o resultado. Eu ainda tenho bastante massa para fazer, tá? Mas eu já vou fritar esses daqui para mostrar para vocês o resultado. Depois eu vou continuar a minha produção. E lá na descrição do vídeo eu vou contar para vocês qual foi o rendimento dos pastéis desse tamanho que eu mostrei fazendo aí para vocês, tá? Foram 35 gramas de massa e 10 gramas de recheio, pastel pequeno. E aqui eu tenho alguns pastéis que eu fiz naquela forminha, que a gente compra forminha, um modelador de pastel, né? Tá? Então fica desse tamanho aqui, ele fica maior. Só que eu vou fazer os pastéis à mão mesmo, que eu acho que fica mais bonitinho, mais prático também, né? E fica um tamanho ok, o tamanho que eu quero. Então eu vou fritar aqui, já estou aquecendo o meu óleo. Eu vou deixar o óleo aqui na temperatura de 180 graus. Ó, já está na temperatura boa. Agora eu vou fritar aqui. Tem que ser óleo quente, né? Vou colocar alguns aqui e vou fritar para mostrar para vocês. Eles não estão congelados, tá? Mas eu vou fazer o restante e vou levar para congelar. Olha, eu vou colocar aqui, não vou colocar muitos de uma vez não, para não esfriar o óleo, né? Vamos lá. E o segredo desses pastéis, pessoal, é não mexer enquanto você coloca ele no óleo, tá? Porque para não correr o risco de abrir. Então a gente deixa eles ali sem mexer. Quando ele começa a dourar, você vê que ele já sobe um pouco, aí sim você já pode virar de um lado para o outro, se for necessário, tá? Mas o ideal é deixar eles fritando aí sem mexer demais, para não abrir. Porque essa massa é uma massa sensível, tá, gente? Ela é uma massa sensível, né? Tem muito salgado aí sensível também. Então é só a gente fazer a fritura de forma correta. Óleo quente, deixei a 180 graus. E agora é só aguardar. Eu comprei essa fritadeira para fazer salgados, pessoal, e vou deixar o link dela para vocês na descrição, tá? É uma fritadeira pequena, como vocês podem ver, mas já ajuda muito aí. Ela tem capacidade para 5 litros de óleo. Aqui para fazer essa fritura eu coloquei 2 litros, né? Que não são 2 litros, são 2 garrafas de 900 ml. Se for fazer para congelar, frita ele já congelado mesmo. Aí a gente frita em menor quantidade para não baixar a temperatura do óleo. Não descongela ele não, porque muda a textura da sua massa. Olha, esse agora ficou douradinho, já está no ponto, porque essa massa é uma massa cozida, né? Então aqui é só para poder deixar o nosso salgado douradinho, quentinho, para ficar bem bonito. Estão ficando douradinhos, tá? Eu já vou tirar. Não precisa mais do que isso. Sequinhos. Aí eu deixo escorrer aqui, olha, nessa outra gradinha que eu tenho, porque eu gosto, tá? De deixar o salgado escorrendo. Não gosto muito de colocar em papel toalha, não. Agora eu vou fritar mais alguns aqui e já quero mostrar o resultado para vocês, tá bom? Olha só que gracinha que eles ficam. Olha, bem sequinhos, crocantes. Lindos, né? Agora eu vou terminar esses aqui e já vou experimentar com vocês. O restante eu vou fazer e vou congelar. E eu quero deixar também como sugestão para quem for fazer para vender, você pode fritar aí os pastéis e entregar para o seu cliente a quantidade que ele pedir dentro dessa hamburgueira. Essa é uma hamburgueira estojo, tá? Então olha só que bacana, cabe bastante pastéis aqui dentro, uma porção bem legal aí, porque são pastéis pequenos, né? Então você vai vender com certeza em maior quantidade. Então olha só que... E aí eu coloquei também esse papel acoplado para ser mais higiênico, né? E ele é um papel anti-gordura, então eu acho que fica bem interessante também. Olha só que lindo que eles ficaram, gente.
Estão bem sequinhos e agora eu vou mostrar para vocês como que essa massa fica por dentro. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês bem de pertinho como que fica essa lindeza. Olha que gracinha, gente. Eu achei que ele ficou muito lindo. Olha, a dica que eu dei para vocês aí, para vocês molharem a massa antes de modelar, olha só que é importante, porque aí ela não racha e ela não abre na fritura, tá? Pode ficar tranquilo, olha só. Todo esse detalhe que eu fiz aqui, olha, com vocês, com uma colherzinha, vocês viram, né? Coisa mais linda. Então, esse foi o resultado. Eu fiquei apaixonada, eu acho que fica lindo e fica muito gostoso também. E esse é um produto muito valorizado. Agora, vamos ver como que ficou por dentro, né? Deixa eu partir aqui de pertinho para vocês. Ó, vamos ver se vocês conseguem sentir, né, a crocância, ó. Deu para ouvir? Agora sim, vamos abrir. Olha só, pessoal. Fica uma quantidade de massa ok, né? Porque não pode ser nem fina demais, nem grossa demais, né? Então ficou uma quantidade de massa perfeita, a quantidade que eu falei pra vocês. Olha como que ficou. Agora deixa eu experimentar, né? Eu vou colocar um molho de pimenta, porque eu acho que combina muito. E agora vamos à verdade, né? Gente, fica muito bom. O recheio tá com um tempero maravilhoso também. Muito bom. Perfeito, gente. Perfeito, só façam. Olha só. Ele ficou muito perfeito também, né? A massa ficou bem sequinha. Tá tudo muito delicioso. E essa também é uma massa super deliciosa. Não só o recheio, né? A massa é muito saborosa. E, na verdade, é a massa que é a estrela aqui desse prato, né? Dessa iguaria. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.